meu Deus do céu, o sorriso estampado na cara de quem acabou de entregar um atendimento maravilhoso e internacional. Diretamente lá para a Austrália, 14 horas de fuso horário, impecável. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre projeção e sobre protagonismo. São dois prós que, se a gente não tiver atento e presente, eles podem ser extremamente perigosos e prejudiciais. Então, respira fundo, pega a tua garrafinha d'água e vem comigo, porque hoje esse é mais um daqueles vídeos que te chacoalha, mas que quando tu internaliza o recado e a mensagem, a tua vida não vai ser mais a mesma. Bora? Eu já fico nervosa. Se você chegou aqui agora nesse canal e você nunca me viu na vida, muito prazer, eu sou Amanda Vancetti, mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento. E é uma honra para mim estar aqui a serviço da evolução e expansão da sua consciência. Trabalho com isso já tem quase 10 anos, ano que vem a gente vai fazer 10 anos de experiência e não tem palavras para explicar a honra e o privilégio que é ser esse instrumento, esse canal. Por trabalhar com isso há muito tempo, eu já tenho, não só de tempo de trabalho, mas também de experiência com autoconhecimento, muitos anos, e eu tenho noção e consciência do tanto que isso realmente muda vidas. Eu faço terapia desde os meus 7 aninhos de idade, então já são 21 anos de construção terapêutica para poder ser esse instrumento, esse canal. Todas as vezes e em todos os vídeos vocês vão me ver reforçando o autoconhecimento que te potencializa, que te instrumenta. Eu não sou a favor de um autoconhecimento que te aprisiona, te apequena, que te diminui, que faz você se sentir pequeno diante do terapeuta, diante da ferramenta, diante de algo. Se você quer se sentir pequeno, se sinta pequeno diante da vastidão e imensidão do universo, da criação e da fonte. Mas não perante a outro ser humano ou perante algo que outro ser humano criou. E por que eu comecei o vídeo sobre projeção e protagonismo falando sobre isso? Quantas vezes a gente se perde no caminho, observando o outro, prestando atenção na vida do outro, o que a fulana tá vestindo, o que a fulana tá fazendo, com quem que ela tá namorando, com quem que ela terminou, se ela brigou, se ela ficou, o que aconteceu. Eu tô o tempo todo olhando para o outro, me distraindo da minha própria vida, falando do outro. Ai, Amanda, mas eu só tô contando aquilo que o outro fez comigo. Percebe? Mesmo quando você tá se colocando nesse lugar de contar a história do que o outro fez contigo, primeiro, você está contando essa história de que lugar? Você está contando essa história com qual propósito? Com qual motivo? Com qual objetivo? Porque se eu tô contando essa história simplesmente para contar, simplesmente para mostrar como aquela pessoa é ruim e cruel e ó céus, ó vida, eu sou uma vítima dessa história, eu sou uma vítima daquela pessoa, você joga no lixo todo o seu poder pessoal. Você joga no lixo toda a sua força, toda a sua vitória, tudo aquilo e a pulsão de vida que habita dentro de você. Enquanto você não assumir o seu lugar de protagonista, não adianta nada você querer, sonhar, desejar e almejar uma vida melhor, um relacionamento melhor, um trabalho melhor, se na sua vida você continua se apequenando, você continua dando mérito, autoridade, força e valor para o outro, para o seu chefe, para os seus pais, para a religião. Tá sempre o poder de decisão e de escolha na mão do outro, fora. Sabe por quê? Quando acontece o movimento oposto, quando você está vivendo de forma protagonista, a autoridade, ela não é externa, ela vem de dentro. E quando você olha para dentro, talvez você se depare com informações não tão agradáveis assim. E é nessa hora, olhando para dentro, vendo tudo aquilo de bom que eu carrego e todas as minhas atrapalhações que eu ainda preciso melhorar, com humildade, vai lá e calça a sandalinha da humildade de Jesus. É nesse momento
que você resgata a sua força e o seu poder pessoal. Enquanto você conta histórias, se fazendo de vítima, de ó céus, ó vida, olha o que a pessoa fez comigo, olha como ele foi cruel. Ou pior, contando histórias dizendo porque a pessoa isso, aquilo, outro, porque fulano, beltrano, aquilo, outro. A gente tá sempre encontrando culpados, a gente tá sempre encontrando vilões na nossa jornada. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que vai virar livro ainda, mas é de uma teoria do Triângulo de Karman, que a gente já conversou, acho, em outros vídeos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. No livro do Novo Sistema de Ana Lisboa, a gente estudou sobre isso. E o Triângulo de Karman é uma teoria que existe já há muitos anos. E a primeira vez que eu tive acesso a ele, eu não enxerguei ele como um triângulo. Eu enxerguei ele como uma pirâmide. É por isso que eu falei pra vocês que isso vai virar livro. Não fico preocupada com direitos autorais se algum dia alguém comentar ou, sei lá, patentear isso antes de mim, porque pra mim o que importa é que essa mensagem seja espalhada. Então, se veio da boca da Amanda ou de qualquer outra pessoa, o negócio é emanar isso para cada vez mais pessoas. No Triângulo de Karman, Jesus, cadê? Achei! Temos a vítima, o agressor e o salvador. Por que eu expliquei para vocês que eu via isso como uma pirâmide? Porque na minha cabeça, eu não quero ser vítima, ou eu não quero ser o salvador, ou eu não quero ser o agressor. E do que a gente estudou, a gente vai estar sempre em alguma dessas posições. Por que eu falei da pirâmide? Porque para mim existe alguém aqui em cima, neste formato aqui. Pirâmide. Então eu tô aqui em cima aonde? Na minha consciência. Eu tô aqui em cima na postura da protagonista. Da pessoa que assume as responsabilidades, causa consequência, jogo da vida adulta. As escolhas que eu fiz e as consequências delas. Sou a deusa perfeita que tá lá em cima do monte e que nunca erra? Mentira. Dá 2 minutos, volta, chega uma fofoca, chega amiga contando que o boy foi um lixo com ela, eu vou direto pra salvadora. Ah, e alguma coisa não saiu do jeito que eu quis, vai lá direto pra vítima. Meu Deus do céu, olha o que fizeram comigo. Ou eu fico estressada, vai lá na agressora, começa a descontar e dar patada nas pessoas que geralmente são as mais próximas a que tu mais ama. Mas vai pra terapia, volta pra te observar, volta pra prestar atenção no que tá acontecendo dentro de você. Por isso que eu falei, o caminho é pra dentro. E pra dentro você vai encontrar luz, você vai encontrar sombra e você vai encontrar o divino que habita aí. E o divino antecede a luz e ele antecede a sombra. A informação ancestral, a informação primordial, ela não existe essa triangulação. É para além desse triângulo. Ela acontece de forma inexplicável. E aí eu paro de delegar na mão do outro o meu poder, a minha autonomia. Eu paro de projetar no outro as minhas frustrações. Ai, porque o meu relacionamento, meu parceiro, minha parceira, não tem equilíbrio entre dar e receber. Ai, porque a minha mãe, o meu pai é narcisista, é egoísta, egocêntrico. Ai, e você é o alecrim perfeito, né? Você não erra com ninguém, você é o alecrim dourado que, olha, depois de Jesus vem você, né? Senta lá, Cláudia. Quanto antes você aceitar e entender que, assim como a pessoa que errou com você, você também errou com alguém, antes você veste, né, a sandalinha da humildade, veste o manto da humildade e reconhece as suas falhas, as suas limitações. E para de esperar que o outro pare de errar com você. O outro errar com você está a serviço da sua evolução. Vamos ver se você já aprendeu a virtude da compaixão. Vamos ver se você já aprendeu a virtude da humildade. Vamos ver se você já aprendeu a virtude da paciência. Uma das mais importantes. Entender que as coisas não vão acontecer no tempo que o seu ego quer. E sim acontecer no tempo divino.
pro bem maior de todos os envolvidos, não só o seu, alecrim dourado. Falando pra mim, né? Tudo bom? Vai beber uma água aqui. E depois de todas essas chineladas, eu vou trazer pra vocês algumas das cartinhas que aparecerão no atendimento de hoje e que realmente são as informações que transformam a energia, que transformam e ressignificam todo o processo. Começamos pela carta. Eu vejo o dano causado. Eu vejo a sua dor. Não existe um campo de constelação que eu abra e que eu presencie, mesmo que não seja eu conduzindo, que a solução apareça antes da gente admitir e reconhecer aquilo que dói. Uma das frases mais potentes que tem no campo de constelação é: me doeu muito. Muitas vezes a gente não tem noção e consciência. Quando a gente está passando por uma experiência traumática, a gente não percebe que aquilo ali está doendo. A gente quer superar, a gente quer que o momento desconfortável, o momento ruim passe, que a gente se esqueça. Seja uma dor, uma perda, um luto, uma doença, uma falência, talvez, um negócio. Eu só quero que isso passe, eu só quero que isso passe. Só que aí tu não processa. E o que é que vai te dar a autoridade e o poder que eu tô dizendo para assumir o protagonismo e não ficar nas projeções e não ficar na triangulação? É eu admitir, reconhecer e processar a dor. Eu processar a experiência. Eu processar o desconforto. Do contrário, a gente vai ficar fingindo que tá tudo bem. A gente vai ficar querendo se convencer de que não tem nada de errado. Você perdeu alguém que você ama. A empresa que você montou depois de anos faliu. Como? Como? Se eu não processar isso, é que nem o alimento, o intestino. É você querer comer, não processar o alimento, não passa nem pelo estômago, fígado, nada, intestino. Vai ficar aquele embolo ali, aquele negócio que não desce, não sobe, não... sabe? Assim acontece também com as suas emoções. E aí, quando eu vejo o dano causado, eu vejo a sua dor, eu reconheço aquilo que aconteceu, eu processo o sentimento, eu processo o desconforto, eu encaro e lido com aquilo. A criança, ela não sabe como processar, ela não sabe como lidar. Ela quer o brinquedo, ela quer o brinquedo. E se ela não ganha o brinquedo, ela vai fazer birra. Aí você vê os adultos infantilizados que não ganhou o like que queria, não ganhou o comentário que queria, a quantidade de visualizações, seguidores, o dinheiro, o reconhecimento, o elogio. Aí começa a fazer birra. Percebe? A criança realmente, ela não tem recurso interno para processar as experiências. É por isso que ela faz birra, é por isso que ela bate o pé, é por isso que ela chora. E quantas vezes as próprias crianças se confundem, começam a chorar quando estão com raiva, a gritar quando estão tristes. E aí cria, né? Essas crianças crescem e viram os adolescentes que não conseguem, os adultos que não conseguem expressar aquilo que estão sentindo. Eu consigo comunicar para mim e para o outro o que está acontecendo no meu mundo interno. Eu consigo ser sincera, fiel e verdadeira aquilo que eu tô sentindo. É assim que eu assumo o protagonismo da minha vida. É assim que eu resgato o meu poder. É assim que eu paro de projetar e culpar os outros pelas minhas dores e frustrações. Processando o que me aconteceu, processando as informações, dando um trato nessas emoções desconfortáveis, eu me sinto muito mais poderoso, mais seguro, mais potente. E, de novo, não é pra fora. Eu não sou poderoso porque alguém me disse ou porque alguém me deu esse poder. Eu sou poderoso porque eu conquistei, eu processei os meus sentimentos, as minhas dores, os meus desconfortos. E aí, depois que eu vi o dano causado, eu vi a dor, eu processei ela, agradeço por tudo como foi e faço algo de bom com isso.
Mas qual que é o grande problema e o grande desafio, que é o que eu mais vejo nos atendimentos que eu faço? Eu quero ir direto pro eu faço algo de bom com isso, sem agradecer e honrar tudo como foi, e muito menos ver e nem honrar o dano causado, a dor. Eu quero o desfecho, a solução, o positivo, sem pagar o preço, sem processar. E aí o primeiro não que você não conseguiu dizer, hoje na sua vida adulta, que era lá na casa da infância. Não quero dar beijo na titia. Não quero ir na missa. Não quero ir pra escola. Não quero comer essa coisa. Não quero me vestir de tal jeito. Aí você aprendeu que não. Crianças comportadas fazem tudo que papai e mamãe mandam. E aí você tá esperando um chefe, um sócio, vir te dizer o que você tem ou não que fazer. Fica delegando poder pra sociedade, pra família, pro chefe. Na criança talvez não tenha conseguido falar. Não quero, não vou, não gosto. Mas o adulto agora pode falar. Ele precisa falar. E eu vou falar muito com vocês aqui sobre poder. Dia 15 de novembro a gente vai ter a nossa mesa coletiva sobre permissão e poder. Quantas vezes você já sentiu um bloqueio energético de eu quero fazer um projeto, eu quero falar para aquela pessoa como eu me sinto, mas parece que tem um bloqueio, um desconforto. Parece que eu não posso. É por isso que essa mesa vai trabalhar permissão e poder. Eu posso. Já estou autorizada a fazer algo de bom com isso. Por quê? Porque eu processei as informações, eu vi os danos causados. E mesmo que tenha me doído, eu agradeço por tudo como foi. Porque isso fez eu chegar onde eu cheguei. Alerta de spoiler, provavelmente a falta de poder vem desse movimento de não processar as dores, de não ver o dano causado, de não entender como eu fui prejudicada. A criança que não conseguia dizer que não pro beijinho da titia, para aquele roupa que ela não queria vestir, é a criança que não sabe dizer que não pro chefe, que não sabe estabelecer limites no relacionamento, que tá sempre se sacrificando. E se você se identificou com algum desses sentimentos que eu tô trazendo, garante a tua mesa na vaga. Eu garanto que vai ser extremamente profundo e libertador. Nada mais intenso do que a gente mexer com poder. E não é um poder de manipulação, não é um poder para você abusar do poder que você tem, machucar o outro, ferir o outro. Não, então agora eu posso, agora eu vou dar na cara daquela pessoa. Agora eu vou esfregar na cara dele que ele me perdeu. Agora eu vou jogar na cara do meu chefe, a funcionária maravilhosa que ele perdeu. Todo o poder real cai por terra. Com esse tom de arrogância, com esse tom de soberba. O poder real, verdadeiro, ele vem acompanhado de humildade. Ele vem acompanhado de bom senso. E ele vem com esse discernimento, porque o verdadeiro poder só vem quando eu processar as dores que eu passei. Os traumas, as feridas, as perdas, os lutos, as frustrações. O primeiro não que a criança toma é diferente do não que ela toma quando ela tá com 7, 8 aninhos. O primeiro não lá com 2 aninhos, nossa senhora. Ela faz um show. Com 7, 8 talvez. Talvez ela aceite, talvez ela não aceite, talvez ela brigue, talvez ela bata pé, talvez ela ainda faça um show. Mas essa tolerância à frustração faz parte desse processamento das dores. Nem tudo vai ser como eu quero, mas as coisas podem ser como eu quero. Essa é a informação, esse é o poder. Eu vou fazer porque eu posso. Eu escolho isso porque eu posso. E aí eu paro de projetar nos outros expectativa no meu chefe, expectativa no meu marido, nos meus filhos,
Não, porque o meu marido tem que ser isso, minha mãe e meus pais tem que ser aquilo, o meu chefe tem que ser aquilo, o meu trabalho tem que ser esse, o meu carro tem que ser assim, a minha vizinhança tem que ser assim. E aí tá sempre fora, 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 fora. Volta, protagonista, dentro. Eu, responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelos meus sentimentos. Não importa o que o outro fez comigo, importa o que eu faço com aquilo que tá chegando até mim. A maior parte dos conflitos nas relações vem desse lugar. A gente começa a se apontar dedo. Não, porque tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo outro, tu tem que mudar, tu tem que melhorar, tu tem que treinar mais, tu tem que parar de fumar. Tem que parar de beber. E você? O que você tem que parar de fazer? Para de apontar o dedo pra fora, para de se distrair com a vida do outro. Para de viver a vida do outro. E volta pra você. Ah, mas ele me machucou. Ah, mas ele me abusou. Ah, mas ele me feriu, ele me invadiu, ele não respeitou os meus limites, ele não se importa comigo. Talvez e só talvez essa pessoa que não se importa contigo chegou até você para te mostrar a parte sobre você mesmo que você não se dá o valor. Quando que você não se importa consigo mesmo? Quando que você não respeita o seu próprio limite? Mas é muito mais fácil, né? Dizer que é o outro quem não faz isso. Ah, é porque ele não me acolheu. Quando é que você se acolhe? Diálogo interno tá que é uma culpa e cobrança, remorso, Deus o livre. Então pare de esperar que o outro faça por você e faça com você aquilo que nem você mesmo faz. Esse é o poder, esse é o protagonismo. E é assim que a gente para de projetar no outro as nossas faltas, as nossas carências, as nossas expectativas. E aí a gente administra o que a gente deseja com aquilo que a gente está construindo. De forma protagonista, de forma assertiva. Eu sei que foi bastante forte. Pergunta como é que eu sei, né? Bateu aqui também. Mas o atendimento foi muito incrível e eu fico impressionada. Esse atendimento que eu entreguei fazia 5 anos que eu não atendia essa pessoa. Que honra. Que honra, depois de tanto tempo, a pessoa ainda lembrar de mim e lembrar com carinho. E me dizer, não confiaria em ninguém mais. Esse é o ponto. E não é porque eu posso, porque eu sou melhor, não. É porque eu devolvi ela pra ela. Esse é o ponto, gente. Se aproximem de pessoas que tiram o melhor de você. Que te lembram o quanto incrível e poderosos vocês são. E se não tem ninguém do teu lado pra te dizer, eu tô aqui. Não em vão tu escolheu ficar até mais de 20 minutos nesse vídeo. E se não tá no vídeo, não tá em nenhuma das tuas relações, não tem pai, mãe, chefe, amigo, primo, irmão pra te apoiar, pega o espelho e vai tu ser o teu maior torcedor. Vai ser tu, teu maior apoiador. Ninguém mais sabe os perrengues que você superou. Ninguém mais sabe o que você fez, o que você tá fazendo, o que você tá construindo. Quanta coisa você teve que abrir mão. Quanta catarse você viveu, quanta coisa você superou. Só você sabe. E é por isso que esse poder é seu e de mais ninguém. Se tem alguém que vai realmente te ajudar a acessar isso, não é Amanda, não é terapia, não é ferramenta. O divino. Se você quer se conectar através da consciência crística, se você quer se conectar através de Buda, através no centro espírita, eu não sei. Identifica aí qual é a forma que você tem de se conectar com o ilimitado. O poder que é onipresente, onisciente. E onipotente.
O que isso significa? Que ele pode tudo em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os espaços, que não existem limites. Na sua vida ilimitada, quem é você? Como foi que Deus te sonhou? É assim que você ativa o seu protagonismo e para de projetar nos outros as suas dores e frustrações e expectativas infantis. Bebe água, escuta de novo. Bota o capacete, porque foi cristal usado atrás de cristal usada. Mas que, sem dúvida nenhuma, estão a serviço da nossa evolução, expansão. E que vai ficar cada vez melhor. Quanto mais você processar as suas dores e feridas, mais fácil vai ser de processar as próximas dores e as próximas feridas que se manifestarem na sua vida. E além disso, você também vai ser um instrumento e um canal para facilitar o processo de processamento das feridas dos outros. Porque as pessoas vão vir projetar coisa em você e você vai devolver. Não, isso não é meu. Eu reconheço a parte que me cabe, assumo a minha responsabilidade, mas essa informação é sua. Eu te devolvo a sua projeção. O feedback que eu mais escuto nos meus atendimentos é clareza, leveza. E da onde é que veio? Como foi que chegou? Perguntas. Se a pessoa chega te xingando, ao invés de tu xingar de volta, pergunta pra ela. Por que é tão importante pra você me xingar? Por que é tão importante pra você que eu me sinta mal? Percebe? Eu não me fragilizo e não me vitimizo com o ataque que eu recebi. Eu permaneço com o meu poder, assumo o meu lugar de protagonista e não permito que o outro tenha poder sobre a minha energia, que o outro determine como eu vou me sentir. O meu poder é meu, assim como o poder dele é dele. E eu não vou atacar ele querendo diminuir ele. Eu não vou usar o meu poder para abafar o brilho do outro. Pelo contrário. Sabe aquela informação? Competição só tem lá na base porque no topo as pessoas estão se ajudando? E é verdade. Como eu posso te servir? Como eu posso contribuir com o teu processo, com o teu movimento, para que você brilhe ainda mais? Para que você sirva e ajude cada vez mais pessoas. Olha que lindo isso. Para mim isso é o auge do poder. Eu te ajudo porque eu posso. Eu contribuo porque eu posso. Assim como muitas outras pessoas também me ajudaram e contribuíram com o meu caminho. E para finalizar, eu vou deixar de tarefa uma reflexão. Quais são os limites do seu poder hoje? Aonde você está projetando as suas dores não processadas? Em quais relações você consegue ser poderoso além da conta? E poderoso não porque você manda, mas porque esse poder vem de dentro. É uma relação onde você brilha de forma natural, genuína, autêntica, protagonista. Muito obrigada por ter você aqui. É uma honra para mim servir e contribuir cada vez mais. Leva aquilo que fez sentido e que ressoou com o teu coração. Qualquer dúvida, ideia, insight ou sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem. Vai ser uma honra e uma alegria imensa para mim servir e contribuir. E reforço o convite, dia 15 de novembro teremos a mesa que vai trabalhar a permissão e o poder. Garante a tua vaga, que a transformação vai ser profunda. Um beijo no teu coração. Nós somos. Para quem ficou até o final, o bônus, nós somos por quê? Não é a Amanda que é, não é você que é. Nós somos. Nós somos poderosos, nós somos protagonistas. Nós somos uma parte do todo.
E eu sozinha não faço carnaval. Você sozinho não faz carnaval. É juntos. É nós. Lembra? O Pai é nosso. Amém. Agora sim. Fui. Beijo.